Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula. Nesta aula a gente vai trabalhar o assunto estabilidade, tá? Aí eu fiz uma alteração na sequência das aulas, né? Porque se fosse artigo por artigo na sequência, essa aqui seria minha aula 19ª, né? Salvo engano, essa aula aqui vai ser a aula 9 ou a aula 10. Eu mudei porque é mais fácil o aluno entender a sequência, né? O raciocínio desde o primeiro dia de aula. A gente estudou concurso, estudamos nomeação, estudamos posse, estudamos o que mais? Exercício, estudamos estágio probatório, agora nós vamos estudar o instituto, tá? O fenômeno da estabilidade. Então, a gente vai estudar agora a estabilidade, tá certo? Vamos estudar a estabilidade. Então, a estabilidade estava um pouco mais para frente do estatuto, nós antecipamos para completar o assunto. Bacana? Professor, o que é estabilidade? É a confirmação do servidor público, na onde? Confirmação do servidor público no cargo na qual ele fez o concurso público. Aqui ele vai ser confirmado. A partir do momento que ele é confirmado no cargo público, ele passa a ser estável no cargo. O que significa ser estável no cargo? Significa dizer que ele não poderá ser exonerado e não poderá ser demitido, exceto em 4 hipóteses bem específicas que a gente vai falar para vocês. Somente 4 hipóteses que ele poderá perder esse cargo, que a gente vai falar para vocês uma a uma. Bacana? Então, isso que vem a ser a estabilidade. Vem comigo aqui. Da estabilidade, capítulo 2º, artigo 67. Né? O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Né? Tem muita coisa para explicar sobre esse artigo 67 e leve a sério, preste atenção. Primeira coisa, o Instituto da Estabilidade, atenção, é só para o cargo, estabilidade é somente para quem fez concurso público, tá? E esse concurso público é para o cargo de provimento efetivo. De novo, sem exceção, a estabilidade é para o concurso público e o cargo de provimento efetivo. Já sei disso, prof. Bacana, parabéns. Mas tem uma situação aí, tá? Essa regra da estabilidade foi trazida, foi inovação da nossa Carta Constitucional de 1988. Tá? Então, o Instituto da Estabilidade, da confirmação, da essa segurança jurídica para o servidor público, foi uma inovação da Constituição Federal de 1988. Bacana. Tá? Prof, por que essa explicação? Para o seguinte. E os servidores públicos, antes de 1988, professor, eles vão adquirir a estabilidade ou não, né? Aí vão comigo. Na Constituição Federal, no ato de disposições transitórias constitucionais, um dos artigos diz o seguinte: aqueles servidores públicos que entraram no serviço público sem concurso público, tá? Sem concurso público, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, salvo engano, a nossa Constituição de 88 foi promulgada no dia 3 ou dia 4 de outubro de 1988 pelo então presidente da Câmara, nosso saudoso Ulisses Guimarães, eu lembro como fosse hoje, tá? Eu juro, né? Ele fez o juramento, né? Ele fez o juramento na Constituição, né? Ia falar um negócio aí, mas eu vou pular isso aí, depois outro momento eu falo para vocês. Então ele falou assim, 5 anos antes dali, o cara que ingressou, né, 5 anos antes da promulgação, ele vai adquirir essa proteção jurídica da estabilidade, ele vai ser estabilizado. Então, nós temos no serviço público aqueles caras que têm a estabilidade, adquirem a estabilidade. Tá? A estabilidade, requisito, concurso público e provimento efetivo. Tá? E prazo, no caso, está 2 anos aqui, mas são 3 anos, a gente vai explicar já esse prazo.
Então, requisito da estabilidade, 3. Não, tem mais, ó. Estabilidade, concurso público, cargo de provimento efetivo, avaliação de desempenho e 3 anos. São 4 requisitos fundamentais que você tem que levar para a prova. A gente vai passar um a um para vocês. E temos outro caso, 2 servidores estabilizados pela Constituição Federal. São aqueles servidores que adentraram no serviço público sem concurso público 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal. A Constituição Federal deu essa proteção, né? Eu acho que nós não temos quase nenhum ainda na atividade dada ao período, né? Então, bacana. Vamos lá, artigo 67, então ele fala. E aí, professor, isso aqui é um artigo 67. Infelizmente, esse artigo 67, ele está com a parte final deste artigo, somente a parte final deste artigo está contrariando o dispositivo constitucional. Aqui diz estabilidade, 2 anos de efetivo exercício, né? Efetivo exercício. Só que na Constituição Federal, o artigo 41 diz, são estáveis, né? Estáveis, de estabilidade, segurança jurídica, após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? Isso aqui teve esse estatuto nosso é de 94 e essa aqui antes essa alteração aqui de 3 anos foi dada em 1998, uma emenda à Constituição, né? Então, professor, qual que está valendo, professor? 2 anos ou 3 anos? Preste atenção, 3 anos. De acordo com a Constituição Federal, artigo 41, são 3 anos. Isso já é pacífico em todos os tribunais aí de justiça dos estados, inclusive do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Então, prazo de estabilidade são 3 anos de efetivo exercício. De novo, 3 anos de efetivo exercício para que você não resta nenhuma dúvida sobre esse assunto, né? Colaborando com esse assunto da estabilidade, a gente já estudou em aulas passadas, né? O estágio probatório, artigo 33. O término do estágio probatório importa no reconhecimento da estabilidade de ofício, ou seja, por reconhecimento da administração pública, né? Ok? Bacana? Então, só para... E o estágio probatório, ele é de 3 anos, né? 3 anos de estágio probatório, a gente já viu isso. Artigo 68, voltando para a lei. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Ou seja, vou colocar o número 1 aqui, tá? 2, ou em processo administrativo disciplinar, na qual lhe seja assegurada ampla defesa, né? Professor, o que é a estabilidade, professor? Estabilidade é a segurança jurídica que tem um servidor público no cargo público. Ele não pode ser retirado desse cargo. Ele só pode ser retirado em 4 hipóteses. Das 4 hipóteses, né, hoje existentes no nosso mundo jurídico, 2 das hipóteses que ele perde esse cargo está consagrado no artigo 68. Primeiro, pela justiça, né? O cara aprontou, está recebendo processo e tem uma pena lá, ele é condenado criminalmente, mais a pena de demissão do cargo público. Está aqui, ele vai ser retirado a contragosto. 2, né? Pelo PAD, processo administrativo disciplinar, que será objeto de estudo nosso nesse curso da Lei 5.810 em detalhes. São 2 hipóteses. Prof, o senhor falou 4. Falei. A gente vai falar em gota a gota. Então, primeiro, por decisão da Justiça transitada e julgado. Segundo, pelo PAD, né? Ambos os casos aí, ampla defesa aí, processo legal devido, né? Tudo lá, ampla defesa, contraditório, bacana, né? Vamos lá. Terceira hipótese, está lá no artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Bacana. O artigo 68 já traz isso. 2. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Bacana. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica, terceiro, né, de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Ou seja, insuficiência de desempenho, né? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, trouxe a previsibilidade, né?
de perda do cargo do servidor público por insuficiência de desempenho. Justo, mais do que justo, né? E aí, prof, esse dispositivo item 3, ele foi incluído na Constituição Federal em 1998. Tempinho, né? Puxa, professor, não era nem nascido, né? Eu não. No caso, muitos alunos aí, né? Tem que falar, não tem jeito. Só que. Então ele vai ser. Ele pode perder o cargo, né? Ó, tá? Ele pode perder o cargo. Ó, procedimento de avaliação periódica de desempenho, por insuficiência de desempenho no cargo, na forma de lei complementar. Aí eu pergunto, que lei é essa? Essa lei não existe. Essa lei ainda não foi editada. Não foi editada. Tá? O Congresso Nacional está em débito, então tem que ser editada essa lei. Então essa aqui é uma norma de eficácia contida, né? Está precisando de uma lei para implementar isso, né? Não é. Então ela precisa de quê? Ela precisa de um dispositivo, uma lei, dessa lei complementar para regulamentar os dispositivos. Congresso, vamos lá, cara, vamos fazer logo essa lei. Com certeza, o dia que fizer essa lei aqui, o Estado ele vai ser muito melhor administrado, gerido, os servidores públicos vai melhorar o desempenho, cara. Só a nação vai ganhar com isso. E, claro, vai engrandecer a profissão do serviço público. Então, essa lei ainda não foi editada. Então, essa é a terceira situação. Falta mais uma, a gente vai falar já sobre ela. Para terminar o dispositivo da Constituição, eu tenho que falar o parágrafo 4º do artigo 41. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, aqui a gente já falou, esse cara aqui tem que ter avaliação de desempenho. Estou completando a aula lá de estágio probatório. Prof, vamos lá, eu quero saber as hipóteses de caso de perda do cargo do servidor estável, né? Então, primeira, resumindo, sentença judicial transitada em julgado, ok? Segundo, processo administrativo com ampla defesa. Item 1 e item 2, previstos no Estatuto. O item 3 e item 4, previsto na Constituição Federal e, claro, que podem ser aplicados no Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação. Insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação de desempenho periódica na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Essa lei ainda não foi editada. E, finalmente, por excesso de despesas com pessoal nos termos do artigo 169, parágrafo 4º, parágrafo 4. Esse umzinho aqui está de penetra, tem que tirar esse cara aqui, tá? Então, são 4 hipóteses. Professor, explica um pouco mais do 4. Sim, vamos supor que o Estado não está ocorrendo as frustrações de receita, de não estar pagando as despesas, os limites constitucionais aí, os limites legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre gastos pessoais estão estourados. O governo já adotou todas as medidas necessárias para trazer o percentual da despesa nos patamares aí previstos na LRF e não consegue. Então, lá na LRF, com amparo na Constituição Federal, traz a possibilidade de exoneração do servidor público por excesso de despesa. É claro que a própria Constituição traz também que ele terá direito a uma indenizaçãozinha aí por ano trabalhado, né? Então, são as 4 hipóteses de exoneração. Então, ser estável é um grande negócio, é uma segurança jurídica muito grande. Então, pode perder somente nesses 4 casos, né? E o último assunto dessa magnífica aula é uma proteção que o Estatuto trouxe para o servidor sindicalizado. Artigo 69. É vedada a exoneração, a suspensão ou a demissão de servidor sindicalizado a partir do registro da candidatura do cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada em processo administrativo. Então, tem uma proteção. É claro que não é uma proteção absoluta, né? É uma proteção relativa. Então, porque existe mitigação, né? Pode o quê? Se ele cometeu uma falta grave,
ele vai responder um processo administrativo que aí ele pode ser exonerado, ele pode ser suspenso ou pode ser penalizado pela pena de demissão. O importante é essa proteção dada ao servidor sindicalizado. Bacana? Detalhe, desde o registro da candidatura, eleito, mesmo que suplente, até 1 ano após o término do mandato do servidor sindicalizado. Bacana? Fechamos aí mais uma grande aula, né? Vamos lá, nosso encerramento de sempre, né? Uma palavra amiga para vocês, né? O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo o tempo traz verdades, né? Então é muito importante, cara. Isso a gente já tem uma certa idade, a gente já passou por muitas experiências na vida e isso é verdade. O tempo mostra verdades, né? No momento você não consegue enxergar aquela situação, mas passado um tempo, você refletindo melhor, não está no afã, né, daquela emoção, daquela situação, mas o tempo traz verdade. Realmente, dar o tempo ao tempo é uma sabedoria. Bacana, mais uma aula paga. Vamos lá. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique lá.